O Dr. Carlos Maganha, diretor da SPDM, no meio daquele ninho, né, de Covid, mas até agora saudável, fico muito feliz. Bom dia, doutor. Bom dia, Tony. É uma grande satisfação estar aqui com você, com o pessoal que ouve a Rádio Mix. Eu já não tenho mais isso de acordar cedo, viu, Tony? Porque ultimamente já nem tô dormindo muito, então é muito cedo mesmo. Os desafios são enormes, né? Quando a gente acha que a coisa parece estar amenizando, a gente se coloca frente ao novo desafio, mas graças a Deus a gente tem um município que responde à altura a esses problemas. Eu tive aqui ontem com o ex-secretário da Saúde, o Danilo Stanzani, e hoje ele é o diretor de emergência, enfim, o diretor da Santa Casa, tem uma vasta experiência também, você muito bem conhece, e a gente falava um pouquinho, só que o assunto é tão interessante que não deu tempo da gente esclarecer algumas dúvidas. E quando se trata do município, vocês, né, da SPDM, a própria Secretaria de Saúde, que pode trazer essas informações para a gente. Essa nova cepa é preocupante, ou seja, a preocupação é maior com relação à primeira fase, à segunda fase e agora essa terceira fase, que entra também a terceira dose, né, da vacina, que é o reforço para evitar aí o Covid-19. Como é que está o hospital hoje com essa questão? Então, aparentemente é um comportamento completamente diferente. Apesar de a gente falar de Covid, né, 19, é uma cepa com características diferentes. Ela preocupa, sim. Eu acho que ela tem que preocupar a população, tem que preocupar as autoridades. Por quê? Porque apesar de ela aparentemente ter uma capacidade menor de promover problemas graves pulmonares, né, ela tem uma capacidade de transmissibilidade muito grande. E isso acaba fazendo com que haja uma explosão de casos, né? Então, muitas pessoas se contaminando ao mesmo tempo. Isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde na busca de uma solução, na busca de um diagnóstico mais preciso, né? Então isso acaba sobrecarregando. E obviamente, apesar de ela ser mais benigna, vamos dizer assim, uma parcela das pessoas que adquirem essa nova cepa do Covid acabam complicando e precisam internar, né? Particularmente as pessoas com comorbidade e as pessoas que não vacinaram ou tiveram seu ciclo vacinal incompleto. E isso acaba gerando, sim, um aumento do número de internações. A gente já está vivendo isso no hospital, nós estamos ampliando áreas destinadas ao atendimento ao Covid, né? São pacientes não tão graves como os pacientes que a gente já presenciou em outras épocas, né? Particularmente na nossa segunda onda, que foi em maio, junho, onde a gente teve 215 pessoas internadas no hospital, praticamente 100 pessoas internadas em UTI. É um outro comportamento, é uma outra, vamos dizer que é um outro momento, né, dessa pandemia que deve ser levada com cuidado, sim. E o nível de idade? A gente entende que no começo eram todas as idades, né? Jovens, idosos, enfim, era uma preocupação muito grande. Com essa terceira cepa, pelo que a gente consegue observar, parece que houve um envelhecimento aí, né? Nos leitos. Sim, particularmente porque a contaminação ela é muito grande, ela acaba pegando a população de uma forma muito intensa, né? Para você ter ideia, na Europa eles têm uma previsão de 2 a 3 semanas de ter metade da Europa contaminada, né? Então é uma coisa realmente assustadora a velocidade que ela se transmite. E como essas pessoas idosas, né, pessoas com comorbidades, né, particularmente o idoso, ele é mais debilitado, né, responde pior a qualquer tipo de infecção, a qualquer tipo de problema, então acaba sim sendo o nosso maior público hoje de internação.
Bom, a gente entende também que os cuidados devem ser tomados, né? Mas existe algum tratamento precoce? Eu acho que não existe, né? Pelo que eu falei com o Danilo ontem, não há tratamento precoce. Eu acho que no futuro, o que está bem próximo, todos vão se contaminar. Então eu estou entendendo pelo que o senhor está me contando aqui e pelo que o doutor Danilo me falou ontem também, a contaminação dos seres humanos, isso vai ser bom até, né? Vai gerar uma imunidade. De uma certa forma, sim. É importante frisar, Tony, que apesar de não haver tratamento precoce, há a vacina, né? A vacina, ela é importante, o ciclo vacinal completo, ele, apesar de não evitar necessariamente a infecção pelo Covid, particularmente por essa cepa, que ela é muito diferente, né? Sim. Ela evita o agravamento, né? Então, sim, a vacina é muito importante. Então, isso é importante. Agora, sem dúvida nenhuma, né? Quando você tem uma grande quantidade de pessoas que se contaminam, isso gera nelas um reforço imunológico, né? Particularmente aquelas pessoas que já tiveram vacinação, né? Um reforço imunológico, então a tendência é que essas pessoas fiquem imunizadas por algum período. E a notícia boa que o Dr. Carlos Maganha traz aqui pra gente, que essa cepa ela é um pouco mais leve, né? Ou seja, não é tão preocupante. Claro que você tem que se vacinar, tem que procurar um médico, tratamento, vitamina D, vitamina C, enfim, cuidar da sua imunidade. Mas não é tão forte como a primeira e a segunda fase. Agora, disparou, né? Eu acho que, vamos falar aqui no nosso quintal, na região do Vale, litoral, Serra da Mantiqueira e principalmente em São José dos Campos, que é a área que o senhor atua. Eu acho que saíram, né? Todos que na época fiquem em casa, agora saiam de casa e procure as UBSs, enfim, os locais aí onde a vacina está disponível. Como é que tá isso lá no hospital? Por dia, vacina quantas pessoas lá? O Hospital Municipal ele não tem essa prerrogativa de vacinação, Tony, mas a gente atende os pacientes que têm sintomas respiratórios e houve uma explosão, né? Para você ter uma ideia, nós estávamos no começo até meados de dezembro, atendendo em torno de 100 pessoas com sintomas respiratórios por dia. Hoje nós estamos atendendo 600, 700 pessoas, então dia, né? Isso num período muito curto, né? Então houve uma explosão como a gente viu que aconteceu na África do Sul, onde a cepa se originou aparentemente, onde aconteceu na Inglaterra, França, enfim, nos Estados Unidos, né? Então essa cepa ela tem essa capacidade sim, né, de se proliferar de uma forma muito rápida, né? Então as pessoas ficam contaminadas, elas têm os sintomas respiratórios, elas ficam muito preocupadas, né? Mesmo tendo sintomas leves, acaba tendo uma procura muito grande pela testagem, pela assistência, né? Porque há uma preocupação, né? São 2 anos vivendo uma pandemia aí, pessoas que tiveram entes queridos que perderam a vida. Eu acho que não dá para as pessoas esquecerem isso, mas de fato, né, tem uma procura muito grande. Bom, o Luciano manda uma pergunta aqui, é o seguinte: Sônia, pergunta aí pro Dr. Maganha que até dezembro o novo vírus, né, que está aí no ar e as pessoas acabam pegando no conversar dentro do carro, enfim. Então ele pergunta o seguinte: na virada do ano pode ter aumentado esse vírus, ou seja, fortalecido esse vírus e ter distribuído para mais pessoas, e foi por esta razão que nós estamos vivendo agora no início do ano esse turbilhão de pessoas procurando as UBSs? Sem dúvida nenhuma, né? Se você tem um vírus que se dissemina desta forma, né? E nós vivemos isso aconteceu no mundo inteiro. Nós vivemos um momento de festas, né? Tanto Natal, onde você tem um agrupamento muito grande, o final do ano com as festas de confraternização, né? O Natal, Ano Novo, onde as pessoas se reuniram e entendo que deixaram um pouquinho de lado os cuidados, não é? Claro, isso corrobora, isso não muda o vírus, né? O vírus ele tem essa
essa particularidade de se proliferar de forma muito intensa, né? Então, se você tem agrupamento de pessoas, vai acontecer, né? Agora, como é que o senhor lida lá no Hospital Municipal com esse aumento, né, a procura dos hospitais e principalmente em São José dos Campos com relação a problemas respiratórios e o próprio Covid, a nova cepa do Covid-19. Mas existem uma demanda muito grande de outras doenças e outras necessidades também. Como é que é possível driblar tudo isso? Que as outras demandas também são gigantescas, né? Não resta dúvida. É necessário leitos, internação, cirurgia e uma série de problemas que a cidade já vinha enfrentando, somado agora essa grande quantidade de pessoas procurando o hospital. É um enorme desafio, né, Tony? O que ajuda nisso é que desde o início da pandemia a gente criou uma ala própria, ela não se desfez, né? Então nós temos uma ala Covid. A primeira ala Covid nossa, onde nós iniciamos com 50 leitos, ela tem uma porta própria, né? Então, ela tem um pronto-socorro só de sintomáticos, né? Então, isso favorece você ter uma certa divisão do hospital. Então, o hospital, ele se dividiu durante toda a pandemia, né? Para não parar, né? Porque as outras necessidades, elas estão postas, né? Então, mesmo cirurgias eletivas, durante toda a pandemia, a gente conseguiu, de alguma forma, né? Manter um tônus de tal sorte que a gente conseguiu manter uma quantidade de cirurgias eletivas igual àquela que a gente já fazia. Mas é um desafio enorme, né? Porque é muita gente, né? Contaminada. E esse desafio, eu acho que vai agravar mais nos próximas semanas ou próximos dias, que é as equipes, né? Porque elas também se contaminam, né? Da mesma forma que a gente vê que voos estão sendo suspensos, né? Que as equipes se contaminam e elas acabam sendo afastadas. Esse é o grande desafio, que na Europa hoje eles estão vivendo, sem equipes, né, com grande dificuldade de encontrar e tendo que atender uma quantidade enorme de pessoas. Então, é uma coisa do dia a dia. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.